Vamos lá, seguindo aqui então, no nosso módulo que está tratando da parte de função exponencial, vou trazer para vocês aí questões da banca Sesgran Rio para a gente dar uma olhada. Veja essa que está aí, olha. A equação 5 elevado a x ao quadrado menos 5 menos 0,20 elevado a menos 4x igual a zero tem como soluções, e aí vem aqui as alternativas, ok? Bem, vamos lá. Vamos organizar aqui primeiras ideias. Tenho igualdade, tenho variável no expoente. Tenho, na verdade, aqui variável não, né? Tenho incógnita no expoente. Aqui eu falo que não tenho variável porque só tem uma letra. Então ali o que eu tenho é uma incógnita, não é uma variável. Esse x aqui ele não varia, não é qualquer valor de x que eu possa colocar ali. Então aqui o x é uma incógnita, é um valor desconhecido. Então o que eu tenho é x no expoente. Eu tenho uma equação com o x no expoente. Ou seja, eu tenho uma equação exponencial. O que eu sempre enfatizo com vocês com relação a equações exponenciais? Qual que é a primeira estratégia que a gente vai tentar traçar? A de igualar as bases. Eu vou tentar deixar aqui esse sinal de igual de forma que antes do sinal de igual eu tenho uma potência que vai ter lá uma base e depois do sinal de igual eu vou ter lá uma outra potência que eu vou tentar colocar na mesma base, ok? Então aqui, vamos lá, para início de conversa, esse menos 0,20 que está aqui, eu vou pegar esse cara e vou mandar aqui para o segundo membro. Vou deixar indicado assim, olha, 5 elevado a x ao quadrado menos 5 tem que ser igual a 0,20 elevado a menos 4x. Perfeito? Percebeu o que eu fiz aqui? Ó, só peguei esse cara que estava subtraindo, porque isso aqui é um número, certo? Isso aqui vai dar um número. Esse cara que estava subtraindo eu mandei para o segundo membro, só troquei o sinal. Então esse menos que estava na frente do 0,20 passou para cá só como 0,20. Sumiu, passou como 0,20. Ah, mas e o sinal do menos 4x? Não tem, não inventa moda não. Ah, lá vem você com a sua matemática, não é? Já está querendo trocar o sinal aqui do expoente. Que é isso? Nada, velho. Não mexe com isso aqui não. Deixa quietinho. Vamos lá. Aí é onde a galera da Sesgran Rio vai fazendo graça com a nossa cara. Esse 0,20. Pô, Brão, 0,20 eu tenho aqui o 5 como base do primeiro membro. Como que eu vou fazer o 0,20 e virar um 5? Então, para início de conversa. Aí, ó, é a matemática basicona mesmo. O que é 0,20, gente? 0,20, que é o 0,2, 0,2 é 2 sobre 10. Ou 0,20 é 20 sobre 100. Então, vou deixar aqui até como se você tivesse trabalhado como 0,20. O que é o 0,20? Vou colocar aqui, olha, 0,20 é 20 sobre 100. Perfeito? Estou transformando o número decimal em fração. 0,20 é 20 sobre 100. Agora eu vou simplificar. 20 sobre 100 dá para eu simplificar como se fosse o quê? Tanto 20 quanto 100 são divisíveis por 20. Perfeito? 20, se eu for dividir por 20, vai ter que dar 1. 100, se eu for dividir por 20, vai ter que dar 5. Aí, aos pouquinhos, o milagre acontece. Mas, vocês perceberam? Eu sempre falo com vocês sobre isso. Tentem perceber aqui, né, as sacadas que eu tenho para ir resolvendo o exercício. Então, qual foi aqui o meu pontapé inicial? Esse menos estava aqui, eu optei por mandar para o segundo membro. Quer dizer que vai ter que ser sempre assim? Não, dependendo eu jogaria aqui para o segundo membro e não ia me ajudar em nada, mas aqui já me facilitou. Por quê? Quando eu comecei a mexer nesse 0,20, eu vi que ele é 20 sobre 100, e aí ó, já pintou aqui um negocinho que eu queria, que era um 5. 1 sobre 5. Aí, preciso que você se lembre de propriedade de potência. Sempre falo com vocês, tanto que no nosso módulo de teoria eu reviso, quando a gente está trabalhando na parte de função exponencial, de equação exponencial, eu reviso as propriedades de potências. É fundamental que vocês se lembrem que 1 sobre 5 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Detalhezinho da matemática básica, mas que se aqui você não colocasse, muito provavelmente ia atrapalhar a sua vida, certo? Esse 5 que está aqui embaixo dividindo, eu posso mandar ele para cima multiplicando, só que aí eu passo trocando o sinal do expoente dele, propriedade importante de potência, tá bom? Esse 5 que está aqui dividindo, eu passo para cima multiplicando o 1, só que trocando o sinal do expoente. Qual que é o expoente aqui do 5? O expoente do 5 é 1. Esse 5 aqui é como se tivesse 5 elevado a 1. Ele vai chegar aqui em cima como 5 elevado a menos 1, perfeito? Então aqui, ó, 1 sobre 5
vai ser a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Olha onde ele pode ferrar a sua vida numa questão de equação exponencial. Está aqui. Você vai ver que esse trecho que está aqui, que eu estou resolvendo aqui, isso aqui não tem nada. Ah, nossa, eu não entendo esse lance de equação exponencial que blá, blá, blá. Não, cara, isso aqui não teve nada a ver com função exponencial. Isso aqui teve a ver com transformação de decimal em fração, simplificação de fração e propriedade de potência, certo? Isso aqui não tem nada a ver aqui com a parte exclusivamente de equação exponencial. A gente só está arrumando a casa. Então, onde eu tinha aqui esse 0,20, olha como que eu vou escrever o 0,20. Vou escrever o 0,20 como se fosse 5 elevado a menos 1. E aí eu passo a ter, então, o seguinte. Observem. 5 elevado a x ao quadrado menos 5 vai ter que ser igual a 5 elevado a menos 1 elevado a menos 4x. Perfeito? A gente conseguiu aqui igualar as bases, mas ele não me entregou esse 0,20 como um símbolo. Para que facilitar se o cara pode complicar a sua vida? Tá vendo aí? Então o 0,20 eu consegui fazer ele virar 5 elevado a alguma coisa. 5 elevado a menos 1. Bom, agora aqui então eu tenho outra propriedade de potência. Quando eu tenho potência de potência, como que a gente lida com isso que está aqui? Olha, qual que é a propriedade que a gente aplica? Quando eu tenho A elevado a M elevado a N, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a M vezes N. Tá vendo aí? A gente multiplica os expoentes. Então, observem, o meu segundo membro, eu vou conseguir chegar à seguinte expressão. Vou manter aqui então o primeiro, 5 elevado a x ao quadrado menos 5, que vai ter que ficar igual a 5 elevado a 4x. Tá claro por que virou o 4x? Porque aí eu multipliquei, olha, quando eu tenho potência de potência, a gente multiplica aqui os expoentes. Menos 1 vezes menos 4x vai ter que dar 4x, ok? Então eu tenho aqui o sinal de igualdade, consegui igualar as bases, aí agora ele vem com o arremate final da questão, que é o seguinte: se você conseguiu igualar as bases, agora você vai ter que igualar o quê? Os expoentes. Para que exista igualdade, se as bases são iguais, eu preciso que os expoentes também sejam. Então aqui eu vou ter que colocar x ao quadrado menos 5 igual a 4x. E aí, o que a gente tem agora? Uma equação de segundo grau, né? Caraca, Brunão, é isso, uma equaçãozinha. Eu sempre falo, né, que cuidado com esses enunciados mais curtinhos. O que é o enunciado da questão? Nossa, textão complica a minha vida. Isso, o textão pode complicar a sua vida. Agora, o textinho pode complicar muito mais. Aqui, uma equaçãozinha direta, mas aí ele te mete aqui uma matemáticazinha básica e aqui ele te joga para uma equação de segundo grau. Que nessa altura do campeonato não era para ser nenhum problema para você resolver aqui a equação de segundo grau, mas ainda assim eu vou deixar o passo a passo, inclusive, se quiser, com fórmula de Bhaskara. Vamos lembrar primeiro como que eu poderia resolver usando soma e produto? Vem cá, a equação que eu tenho então vai ser essa, x ao quadrado, esse 4x eu vou passar para o primeiro membro trocando o sinal, então vai ficar x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Perfeito? Então eu tenho aqui, olha, uma equação do segundo grau. E aí, como que eu poderia resolver usando soma e produto? Então vocês vão se lembrar, numa equação de segundo grau, a soma das raízes é sempre menos b dividido por a. E o produto é sempre c dividido por a. De maneira mais simplista, quando a é igual a 1, o que a gente fala para vocês? Que a soma é só pegar o B e trocar o sinal. E o produto é manter o sinal do C. Mas aí tem que tomar cuidado, porque vai ser esse negócio de soma troca o sinal do B, produto mantém o sinal do C só quando A for igual a 1. Perfeito? Porque do contrário, se aqui tiver, por exemplo, um A igual a 3, não é só chegar e trocar o sinal aqui e manter esse aqui não. Então por isso que vai valer como regra que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Bem, o que é o B aqui da minha equação? É o menos 4. Se eu tenho que fazer menos B, é trocar então o sinal. Ficaria menos 4, ok? Vou deixar o passo a passo, mas vários pontos aqui vocês poderiam fazer de cabeça. Menos B dividido por A. Menos 4 vai dar 4. 4 dividido por 1 vai dar 4. Depois, C sobre A. O meu C aqui vale menos 5. Então ficaria menos 5
sobre o A, que é 1. Menos 5 sobre 1 vai ter que dar menos 5. Então, lembrem-se. Vim até olhar aqui nas alternativas, porque a gente sabe que é muito comum vocês chegarem e dizer, descobri então as raízes. Quais que são? 4 e menos 5. Não, as raízes não são 4 e menos 5. 4 tem a ver com o valor da soma das raízes e menos 5 tem a ver com o produto das raízes. Então, o que eu preciso que você se lembre sempre? Caso você queira resolver por soma e produto, você tem que se lembrar que soma e produto depende de um cálculo de cabeça. É você com você mesmo. Você consegue de cabeça pensar em dois números que somados dão 4 e que multiplicados vão dar menos 5? Se conseguir, perfeito. Aqui você poderia até olhar para as alternativas que elas estariam te convidando também. Não é? Como ele quer saber simplesmente quais são as soluções, você pode olhar aqui para as alternativas e verificar com que par isso aqui, com que par que eu conseguiria. Soma 4 e produto menos 5. Está aqui, olha, vocês vão encontrar isso com a letra C. Menos 1 mais 5 vai dar 4. Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. Agora, não é sempre que as alternativas te dão essa força e não é sempre também que de cabeça vocês conseguem fazer. Mas se conseguir, não tem problema nenhum. É o que a gente quer mesmo. Muitas questões de equação de segundo grau a gente consegue resolver e o examinador já pensa nisso. Você conseguindo fazer de cabeça. Maravilha! Para a soma dar 4 e o produto dá menos 5, então, menos 1, menos 1, e o outro seria quanto? O outro seria 5. Porque aí menos 1 vezes 5 vai dar menos 5, e menos 1 mais 5 vai dar 4. Isso aqui é soma e produto. Soma e produto é um consenso? Todo mundo curte? Não. Muitos curtem? Sim. Agora, Brunão, velho, esse negócio falou para mim que depende de cálculo de cabeça, minha segurança vai lá para baixo. Eu não sei, Brunão, chega na hora eu travo. Então pronto. Na pior das hipóteses, da mais simples à mais complexa, quem salva a sua vida quando você está resolvendo uma equação de segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Se deu bem com soma e produto, tá lindo. Se não, mete Bhaskara. Discriminante. B ao quadrado menos 4AC. Então, o B é menos 4. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Bruno, eu tinha que fazer pelas duas? Não. Perfeito? Você não precisa fazer pelas duas. Se deu conta de soma e produto, não precisa ir por Bhaskara. Eu estou deixando a solução porque o público é extremamente heterogêneo. Tem gente que não gosta disso, tem gente que prefere Bhaskara ou vice-versa, tá bom? Mas, se fez soma e produto, tá lindo. Se não, Bhaskara, B ao quadrado, menos 4 ao quadrado vai dar 16, menos 4 vezes 1 vezes menos 5 vai dar mais 20. Então eu ficaria com 16 mais 20. Meu discriminante vai ter que ser igual a 36, perfeito? Fórmula de Bhaskara propriamente dita, x menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, dividido por 2 vezes o valor do A. Menos B, qual é o valor do meu B? É menos 4. Então aqui fica menos 4, menos B, menos 4, mais ou menos a raiz do discriminante, mais ou menos a raiz de 36, dividido por 2 vezes o valor do A, dividido por 2 vezes 1. Então aqui a gente vai chegar a menos 4, vai ter que dar 4, né? Porque aí troca o sinal, menos 4 vai ficar 4. Raiz de 36 é 6. Então a gente fica com 4 mais ou menos 6 sobre 2. E daqui a gente chega aos dois valores. 4 mais 6 sobre 2. E 4 menos 6 sobre 2. 4 mais 6 vai dar 10. 10 sobre 2 vai ter que dar os 5 que a gente tinha encontrado ali em cima. 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai ter que dar menos 1, o menos 1 que a gente tinha encontrado ali em cima, tá bom? Bruno, Bhaskara gasta muito tempo. Não gasta, gente. Se estiver bem treinado, não é para gastar não, certo? Isso aqui é porque eu vou deixando todo o rascunho, mas na hora da prova, por exemplo, você não tem que enfeitar colocando a fórmula no papel. Isso aqui tudo você vai fazendo de cabeça, que você conseguir acelerar, tá lindo. Aqui é para deixar tudo nos mínimos detalhes para quem tem às vezes aí um pouquinho mais de dificuldade, tá? Mas Bhaskara não é para ser problema nenhum. E outra, se acostumem com o que rolou aqui. Pô, Bruno, a questão era de equação exponencial, caiu numa equação de segundo grau. Velho, Sesgran Rio adora isso. Onde der para o cara, com um tema central, ele enfiar como um coadjuvante uma equaçãozinha de segundo grau, isso aí é praia total da Sesgran Rio. Então, por isso que tem que estar afiado mesmo aqui, seja com soma e produto, seja com Bhaskara, porque mesmo quando a questão não é de equação de segundo grau, eles podem te fazer cair numa equaçãozinha de segundo grau tranquilamente. Isso é praia total da Sesgran Rio. Gabarito aqui então, letra C. Próxima.
Em um laboratório de pesquisas científicas, um cientista observou que a população de certa colônia de bactérias dobrava a cada hora. Se após T horas essa população de bactérias correspondia a 10 vezes a população inicial, pode-se afirmar que T é um número que pertence ao intervalo, e aí vem aqui então as alternativas, ok? Bem, vamos lá. Ele fala aqui, olha, que um cientista observou que a população de uma certa colônia de bactérias dobrava a cada hora. Você vai perceber que a questão está toda em aberto. Ele não me falou qual que é a população inicial, ele só falou que dobrava a cada hora. Então aqui, para não dificultar muito a minha vida, eu vou inventar valor, perfeito? Se quiser, pode trabalhar de maneira genérica, para quem às vezes aí, né, já tem um raciocínio matemático mais apurado. Ah, pronto, chamei ali a população inicial de P0, de X, tanto faz. Vou inventar valor porque a questão está toda em aberto. Eu só preciso criar uma situação em que do meu valor da primeira hora para a próxima eu comece sempre dobrar, tá bom? Então a jogada, eu vou imaginar aqui que no meu primeiro instante é como se eu tivesse lá, olha, uma população com uma bactéria, certo? Então, ó, no meu tempo 1, eu vou imaginar como se eu tivesse lá uma bactéria. Ele fala que vai dobrar. Então, ó, depois eu vou ter 2 bactérias, vou ter 4 bactérias e por aí vai, perfeito? O que ele fala pra gente é que após T horas, essa população de bactérias correspondia a 10 vezes a minha população inicial. Então, se correspondia a 10 vezes a minha população inicial, é porque eu vou chegar aqui do jeito que eu fiz, é como se eu fosse chegar a uma população de 10, certo? De 10 bactérias. E aí, eu preciso saber em que intervalo de tempo que isso aqui iria acontecer, gente. Então, ele quer saber o seguinte, para chegar a 10 vezes a minha população inicial, o tempo que eu precisaria seria um tempo entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4, entre 4 e 5 ou entre 5 e 6. É basicamente isso que ele está colocando para a gente, certo? Então aqui, vamos imaginar que a minha população inicial fosse 1. E eu vou te mostrar que independentemente de qual fosse essa sua população inicial, a nossa conclusão seria a mesma. Então vamos imaginar aqui que minha população inicial fosse 1, certo? Segue aqui a sequência. Então, ó, se a minha população inicial fosse 1, depois de 1 hora eu teria 2 bactérias. Depois de 2 horas, eu teria 4 bactérias. Segue o baile. Depois de 3 horas, eu teria 8 bactérias. Depois de 4 horas, eu teria 16 bactérias, 32 bactérias, e assim vai, certo? Então aqui, só para deixar claro, esse 2 aqui é a população após 1 hora. Esse 4 aqui, olha, é a minha população após 2 horas. Esse 8 aqui seria a minha população, vou deixar aqui passo a passo, ó, após 3 horas. E esse meu 16 seria a minha população após 4 horas. Olha, com o que a gente tem aqui, já dá para a gente concluir o intervalo. Não estou entendendo, professor, por quê? Aqui não apareceu a população 10, ora, fala para mim, onde que eu ia ter a população 10 aqui nesse meu intervalo? Porque ele não quer que, olha, ele quer após T horas, essa população corresponda a 10 vezes a minha população inicial. Eu não estou imaginando aqui, ó, vou colocar aqui, esse 1, para não deixar dúvida nenhuma, esse 1 é a minha população inicial, certo? Ó, 1 é a minha população inicial. Depois de 1 hora, eu tenho 2 bactérias. Depois de 2 horas, eu tenho 4 bactérias. Depois de 3 horas, 8 bactérias. Eu vou chegar a 10 vezes a minha população inicial, o 10 vai estar aqui entre o 8 e o 16. Concorda? Ora, se o 10 vai estar entre o 8 e o 16, é sinal, então, de que a minha população vai ser 10 vezes a inicial entre o quê? Entre 3 e 4 horas. Ficou claro ou não? Após 3 horas, se eu parto aqui de uma população inicial 1, após 3 horas eu teria 8 bactérias. Se eu parto de uma população inicial 1, após 4 horas eu teria 16 bactérias. Veja se você concorda comigo.
as 10 bactérias, elas estariam o quê? Entre 8 e 16, ou seja, entre 3 e 4. Meu gabarito correto vai ter que ser a letra C. E aí esse raciocínio é o mesmo que você pode seguir inventando um outro valor de população inicial. Ah, Abraão, eu imaginei que a minha população inicial era 1000, desculpa, era 100. Beleza. Então depois de 1 hora você teria 200, depois de 2 horas 400, depois de 3 horas 800, depois de 4 horas 1000. Certo? Desculpa, teria 1600. Ah, se a minha população inicial foi 100, 10 vezes 100 seria quanto? 1000. 1000 estaria o quê? Entre 800 e 1600, ou seja, estaria entre o período de 3 horas e de 4 horas, tá bom? Então aqui, ó, esse 10 aqui, a população 10, que é o que ele estava querendo, vai acontecer, a gente vai chegar a 10 bactérias num período que fique o quê? Num período que fique entre 3 e 4. Perfeito? Agora, se quiser, pode, né? Tipo assim, aqui é porque eu tornei ou tentei tornar a solução mais simples possível partindo de uma população 1. Agora, se quiser, pode trabalhar a questão de maneira genérica. Ah, tenho lá uma população P índice 0. Beleza. Depois de 1 hora, eu vou ter P índice 0 vezes 2. Depois de 2 horas, P índice 0 vezes 4. E aí você vai perceber que para essa população ser de 10 vezes a inicial, de qualquer maneira, você teria que estar no intervalo aqui que vai de 3 até 4. Perfeito? Acabou. Gabarito correto para essa que está aqui então. Letra C. Trabalhando de maneira genérica ou mesmo com uma outra população inicial, vocês iam perceber que entre 3 e 4 horas a gente teria aí 10 vezes a minha população inicial. Bora para mais uma. Pela primeira vez na história, a Petrobras terá um superávit comercial na balança de petróleo e derivados em 2006. O saldo deverá ficar em 3 bilhões de dólares. A estimativa inicial era de um saldo de 2 bilhões. O diretor financeiro da Petrobras diz que a tendência é de superávites crescentes a partir da autossuficiência e que a produção deverá aumentar 9% ao ano até 2010. Considerando-se que a produção do ano de 2006 seja de P barris anuais de petróleo, a produção de 2010 será, e aí vem aqui as alternativas. Ó, tem um trecho aqui nesse enunciado que o cara dá um spoilerzão do que a gente poderia esperar nas alternativas. Velho, ele fala aqui, olha, que a produção vai ter que aumentar 9% ao ano. Guarda, porque isso aqui é manjado pra caramba. Se eu tô falando de aumento de 9% ao ano, porcentagem, que número que eu associo a um aumento de 9%? Então aqui é um link, isso é muito comum nas provas da Sesgran Rio. A questão vai ter a ver com a parte de exponencial? Vai, mas tem um trechinho aqui da porcentagem. O que é o aumento de 9%? Ora, o aumento de 9%, ó, o aumento de 9%. O aumento de 9% é o 100% mais o 9%, que é 109%, que é a mesma coisa que o número 1,09. Então aqui, falou dessa história de aumento de 9% ao ano até 2010, se liga no fator de aumento. O que ele está querendo me dizer? Ele coloca, olha, considerando que a produção do ano de 2006 seja de P barris, e aí ele quer saber quanto que vai ser a produção até o ano de 2010. Se ele fala que, ó, o diretor financeiro diz que a tendência... Ele está falando aqui tudo isso do ano de 2006, certo? E aí ele fala que a partir do ano de 2006, a tendência é de um crescimento de 9% ao ano até 2010. Poxa, 2006, suponhamos que foram produzidos aí P barris. Então vamos lá, vou deixar aqui o passo a passo, olha. Se em 2006 foram P barris, em 2007, moçada, seria o quê? Em 2007 seria esse P aumentado de 9%, multiplicado por 1,09. Por isso que a gente enche tanta paciência de vocês lá no módulo de porcentagem sobre a questão dos fatores de aumento. Ah, eu quero regra de 3 daqui, regra de 3 dali. Isso. Você pode até tentar usar a regra, mas não tem porquê aqui, tá vendo? É a questão do link rápido, do aumento de 9% com esse fator aqui que é 1,09. Então, em outras palavras, o que a gente tem é isso. Poxa, se em 2006 eu tinha P barris, em 2007 eu vou ter isso,
só que aumentado de 9%, ou seja, multiplicado por 1,09, ok? 1,09 vezes P. Aí quando eu fosse chegar lá, o P, vou até colocar aqui na ordem que eles estão trazendo o P aqui no início, então é como se fosse o P vezes 1,09. Aí quando eu for para 2008 vai aumentar 9% em relação ao 2007. Vou deixar aqui todo passo a passo. Para você que já enxergou direto, maravilha. Pô, Bruno, eu fiz direto, 2006 para 2010 são 4 anos, já cheguei ali na letra, beleza. Mas aqui, ó, se quiser todo passo a passo. 2008 seria o quê? O que eu tinha em 2007, isso aqui é o que eu tinha em 2007, só que aumentado de 9%, ou seja, aquilo ali vezes 1,09 de novo. 2009 seria o que eu tinha em 2008, que era P vezes 1,09 vezes 1,09. Isso aqui é o que eu tinha em 2008. Só que agora de 2008 para 2009 eu ainda vou aumentar 9%, ou seja, vou multiplicar por 1,09. E em 2010 eu teria o que eu já tinha em 2009, só que multiplicado de novo por 1,09. Então, P vezes 1,09 vezes 1,09 vezes 1,09 vezes 1,09. Claro que na hora da prova, por favor, você não precisa fazer isso. Eu estou deixando só o passo a passo para que você entenda nos mínimos detalhes. Em 2006, P para 2007, então foi o quê? Foi isso vezes 1,09. Passei a ter isso em 2007. 2008 é o que eu tinha antes, vezes 1,09. 2009 é o que eu tinha antes, que é isso aqui, vezes 1,09. 2010, o que eu tinha antes, que era isso, só que multiplicado por 1,09. Ou seja, é o que estava indicado na letra D, não é? P que multiplica 1,09 elevado à quarta, gabarito correto, letra D. Então fica ligado nessa historinha manjada de que não sei o que, aumenta 2% a cada ano. Aumenta 5% a cada ano. Isso tem tudo a ver com função exponencial. Na matemática financeira teria a ver com a parte de juros compostos, perfeito? É isso. Ele traz vocês aqui para a parte da porcentagem, mas mostra aqui a relação com a parte da exponencial. Gabarito letra D, matamos mais essa e com isso eu fecho então esse bloco, tá bom? Forte abraço para vocês, valeu!